Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo para mais uma aula de reguladores do crescimento vegetal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o etileno. Ok? Anteriormente então nós falamos sobre a auxina, citocinina e giberelina, que são os hormônios relacionados aí à promoção do crescimento das plantas. Na aula anterior, nós falamos sobre o ácido abscísico, o primeiro hormônio inibidor do crescimento. E o segundo hormônio inibidor do crescimento é o etileno. Pessoal, vamos falar rapidamente um pouquinho do histórico, como é de praxe, sobre a origem e o histórico aqui do etileno. Tá? Em 1864, observação de Dmitri Girardin na Alemanha por meio do desfolhamento das árvores próximas às lamparinas de iluminação nas ruas. Vejam só, nesta época aqui, se observava que ela tinha um gás, as lâmpadas de rua, né? Antigamente era bastante comum, hoje as lâmpadas são mais modernas, as lâmpadas hoje elas praticamente não são feitas de gases, né? De gases de mercúrio, mas sim são feitas aí com LED ou halogênias, que é outro tipo de lâmpadas. No entanto, antigamente existiam gases formadores ali utilizados para a iluminação pública. Era a tecnologia dessa maneira que era utilizada. A iluminação era por ionização dos gases. Mas, enfim, esses gases, quando por algum motivo, por pressão, ou essas lâmpadas ficavam velhas, por algum motivo ocorria explosão, o quebramento dessas lâmpadas, elas liberavam esse gás. E acontecia com que as árvores, as plantas que estavam no meio, estavam do lado, estavam próximas, ocorria desfolhamento dessas. Então, esse cidadão aqui, o Dmitry, ele observou que, olha, tem alguma coisa, algo de errado não está certo, né? Então, tem alguma coisa, alguma substância ali que está fazendo com que ocorra o caimento, a abscisão dessas folhas. Essa foi a primeira observação. Em 1901, Neujubov, mais ou menos assim, não sei se o nome dele é exatamente esse, observou que plantas de ervilha crescendo no escuro apresentavam crescimento horizontalizado devido à composição do ar de seu laboratório, presença de etileno. Aqui ele já observou que a presença desses gases, que eram um liberador de etileno, fazia com que o crescimento dessas plantas, no caso ali da ervilha, acontecia de maneira anormal. Um crescimento, em vez de ser verticalizado, com dominância apical, como é de comum, acontecia o crescimento horizontalizado. Mais tarde a gente observou isso, que é a resposta tríplice do etileno, que a gente vai falar no final da nossa aula também. Seguindo, Rodrigues, 1932, ele observou que fumaça era um liberador de alguma substância que causava floração em abacaxi. Isso foi em Porto Rico. E manga, nas Filipinas. Observaram que fumaças ali, onde se fazia fumaça, fazia fogueira, por algum motivo, aquela fumaça que chegava nesses frutos, havia uma resposta nessas plantas. Mais tarde a gente observou que o etileno ele é um gás que é indutor ao florescimento em plantas como abacaxi. Na verdade, geralmente na família do abacaxi, que é a Bromeliaceae, isso é comum acontecer, e na manga também, tá joia? Em 1934, Gaine, na Inglaterra, isolou o gás, propriamente dito, isolou de maneira química, né, o gás do etileno produzido por frutos de maçã e classificou isso como uma substância que realmente era reguladora do crescimento, ou seja, um fito-hormônio, um hormônio vegetal. Michener, 1938, observou também efeitos do etileno, que estava correlacionado a mudanças das auxinas. Isso aqui é extremamente importante porque nós vamos falar, inclusive na nossa aula mais para frente, que existe uma interação muito grande do hormônio etileno com as auxinas. Eles são antagônicos. Enquanto a planta está produzindo auxinas, produzindo hormônios que são relativos ali ao crescimento, indutores ao crescimento da planta,
o gás etileno ele fica de maneira um pouco mais inerte, com efeitos mais reduzidos na planta. Agora, quando ocorre reduções dos níveis de auxinas, isso é natural, conforme vai ocorrer na senescência da planta, o gás etileno é o que é precursor do metabolismo da planta, e aí começa a acontecer o envelhecimento celular, as oxidações e tudo mais. Então ele observou em 1938 já esses efeitos, que existia uma correlação com auxinas. Então bacana, porque na verdade isso é uma das coisas mais estudadas hoje, tá? E aqui em 1959 ele fez o uso da cromatografia, que é a utilização do gás, um aparelho que utiliza gás, que faz as separações dos compostos. Então ele conseguia isolar por meio de separações dos compostos químicos. É uma técnica muito utilizada até hoje para esse fim, para separar substâncias químicas, para isolar substâncias químicas. Isso já aconteceu lá atrás, tá? Bom, com relação à origem e biossíntese, relacionando principalmente agora a biossíntese, nós temos a biossíntese a partir do aminoácido metionina. Nós falamos de outros aminoácidos que eram precursores de outros hormônios vegetais, como é o caso da auxina, o triptofano no caso. Esse é o segundo hormônio que ele vem, então, sendo formado a partir de um aminoácido, no caso, um aminoácido sulforado, o aminoácido metionina. É só uma definição aqui para vocês aqui embaixo. Portanto, o etileno ele é um hidrocarboneto insaturado, ou ele não pode ser misturado em água, no caso, que sofre rápida oxidação em contato com o ar. Isso aqui é um dos principais atributos, ele é um gás. Se ele entrar em contato com o ar, rapidamente ocorre degradação. Inclusive nos tecidos dos vegetais, enquanto está ocorrendo difusão, parte dessa substância ela vai ser oxidada, ela vai ser degradada. E, portanto, o transporte, quando ocorre o transporte que é mais efetivo para conseguir ali ter uma eficiência maior no uso do etileno, não seria exatamente ali transportar o gás diretamente, né? E sim alguns precursores. É inflamável e rapidamente sofre oxidação, podendo também ser hidrolisado, ou seja, né, pode ser formada aí uma conjugação. Tem alguns atributos, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Pessoal, eu gosto de mostrar para vocês em todas as aulas esse esquema. Esse esquema mostra para nós o metabolismo primário e secundário. Quem quiser saber mais sobre o metabolismo primário, vejam as aulas iniciais e saber um pouquinho mais de metabolismo secundário também. Vejam as aulas iniciais de crescimento e influência dos reguladores vegetais, que a gente vai esmiuçar essa ideia. No entanto, aqui eu gosto só de utilizar para mostrar para vocês de todo o potencial produzido energético de carbono, de carboidrato produzido no metabolismo primário, parte dele é utilizado para o metabolismo secundário. Dentro do metabolismo secundário existem várias rotas de formação para diferentes compostos, como aminoácidos aromáticos, como compostos fenólicos para defesa da planta, como terpenoides que dão origem a várias substâncias, inclusive hormônios vegetais. Mas aqui, principalmente na rota de formação que vem via uma rota que chama via ácido Chi-químico, ocorre a formação de aminoácidos aromáticos, e é a partir daqui que ocorre a produção, a precursão do etileno. E o etileno, como a gente disse anteriormente, ele vem do aminoácido metionina. Portanto, é dentro desse metabolismo que ocorre a formação. Essa tabela aqui, melhor dizendo, esse esqueminha, esse quadro, mostra para nós alguns hormônios vegetais que são formados por diferentes tipos de rota. A gente tem principalmente a rota dos isoprenoides, que é a rota do ácido mevalônico e em seguida forma IPP. E via MEP também, só a gente voltar lá, vocês veem essas duas rotinhas aqui, vou voltar. Via MEP, via ácido mevalônico.
e ocorre então a formação da maioria dos hormônios vegetais, como citocinina, gibberelina, ácido abscísico e tudo mais. A gente tem rotas de lipídios, que formação de ácido jasmônico, esse carinha aqui está relacionado com defesa do vegetal, com relação à herbivoria e doenças, defesa, resiliência. Aminoácidos, o triptofano, formador do AIA, ácido indol acético, que é a auxina, e a metionina, portanto, formadora do gás etileno. O etileno, porventura, é o único dos hormônios que é a partir de um gás. Biossíntese e transporte, seguindo nessa ideia, pessoal, é um hormônio inibidor do crescimento. Isso a gente precisa deixar bem claro, isso precisa ficar na nossa cabeça, que ele é um dos hormônios que são inibidores do crescimento. Ácido abscísico é o outro hormônio, dos hormônios principais inibidores do crescimento, que a gente falou na aula passada. Esse é o único dos hormônios, sejam eles promotores do crescimento, sejam eles inibidores do crescimento, ele é o único que é gasoso. Isso é inerente ao etileno. Ele é produzido em quase todas as partes da planta. E as regiões meristemáticas e dos nós são as mais ativas na síntese do etileno. São regiões onde a produção é maior. E aí vai ocorrer o transporte facilmente, por ele ser um gás, por difusão. Mas como falei para vocês, existe também o transporte, por exemplo, de precursores, onde a degradação ela é menor. Mas como a produção ela é alta, parte desse hormônio que seja oxidado não é o grande problema. A produção ela é relativamente grande se a gente comparar com alguns outros hormônios vegetais. O único gás que participa da regulação dos processos fisiológicos. Não somente ele é o único hormônio gás, mas ele é o único gás que participa da regulação dos processos fisiológicos. Não existe outra substância que regula algum processo fisiológico na planta que seja um gás, a não ser o próprio etileno. Seguindo, turma, só para a gente deixar isso bem claro, portanto, regiões meristemáticas e nodais são as mais ativas, folhas jovens e folhas velhas também ocorre a produção. Ok? Nas folhas velhas, isso aqui é bastante comum quando a folha vai perdendo a sua juventude, né? A sua resiliência, vai ocorrendo ali a senescência natural, aí o etileno começa a ser produzido mais nessas folhas velhas. Ou seja, em tecidos senescentes. Não só folhas, mas todos os outros tecidos, como caule, como raiz, como pecíolos, ou seja, todas as estruturas da planta que estão ocorrendo, que por algum motivo, ou por algum momento, melhor dizendo do que motivo, porque motivo a gente sabe o que ocorre em senescência, porque todo ser vivo, ele nasce, cresce, reproduz e morre, desenvolve, reproduz e morre, e para as plantas não é diferente, vai chegar esse momento, vai chegar a senescência, então é por isso que acontece. Frutos na fase final de maturação. Vocês vão observar que, assim como ácido abscísico, nós temos muita coisa para conversar sobre o etileno. No entanto, se a gente observar alguns materiais, sempre relaciona o etileno somente com maturação de fruto. E, na verdade, nem todos os frutos ele responde, propriamente dito, em primeiro momento, ao etileno. Tem frutos que não respondem, responde a outras substâncias, ocorre a indução por outros hormônios e tudo mais. No entanto, é muito relacionado o etileno sempre com relação à maturação, mas o etileno é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais, principalmente envolvido nessa parte também, além da maturação, obviamente, na parte da senescência das plantas e posteriormente a abscisão. Ok, seguindo, pode ser produzido em quase todas as partes dos vegetais superiores. Taxa de produção depende do tipo de tecido e do estágio de desenvolvimento, isso aqui é bastante importante. O tipo de tecido, aquele tecido mais ativo é o tecido que mais vai formar, regiões meristemáticas e nodais.
estágio de desenvolvimento. No início do desenvolvimento, um caule, uma folha, por exemplo, a produção ela é ínfima, ela é muito pequena, mas conforme vai ocorrendo a passagem dos estádios fenológicos, vai ocorrendo um envelhecimento natural do desenvolvimento dessas plantas, a produção do etileno ela vai sendo gradativamente maior conforme passa os estágios de desenvolvimento. Quanto mais próximo a planta vai chegar, né, a sua fase adulta, iniciação do desenvolvimento completo, começa a se ocorrer senescência, e aí o etileno ele começa a tomar mais conta, né, a proporção em relação aos outros hormônios vegetais que fazem o contrário, que faz o oposto, que fazem a gangorra, como por exemplo a auxina e citocinina. Por ser um gás, o etileno difunde-se na forma gasosa nos espaços intercelulares dos tecidos. Portanto, pessoal, por ser um gás, o etileno difunde-se na fase gasosa dos espaços intercelulares dos tecidos. Portanto, difusão, ok? Sobremaneira vai ocorrer difusão nos tecidos vegetais. Ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, ele se movimenta via xilema. Não se preocupem, a gente costuma chamar de ACC, esse monstrinho aqui, né, com o nome comprido. A gente chama ele de ACC, ele é um precursor ali imediato, porque é o produtinho que é formado logo após ali a degradação, ou melhor dizendo, né, a oxidação da metionina ali no ciclo de Young. Depois a gente vai mostrar isso para vocês. Esse precursor, ele se movimenta via xilema. Lembra que eu falei para vocês, né? Uma maneira de fazer com que a degradação ela seja menor do que a ocorrência da difusão do gás, que na presença do oxigênio ocorre a oxidação, ele pode ser transportado dessa maneira aqui também, como um precursor. Aí é como se fosse, né, uma substância ali mais física, mais líquida, e portanto esse transporte aqui, as perdas são muito menores com relação à perda de etileno. Essa é uma maneira bastante interessante que a planta utiliza para transporte do etileno, através de precursores imediatos. Pessoal, para a formação do etileno, portanto, nós temos aqui algumas reações químicas, né? Não são poucas, mas a gente vai mostrar aqui as principais para vocês. Primeira coisa, lembra do precursor. Quem que é o precursor? Metionina. Nós temos aqui a metionina. A metionina vai sofrer uma catálise, ok? Essa enzima responsável por essa catálise, utilizando, obviamente, energia, aqui nesse caso, ATPs, é a DOMET sintase. A gente chama isso, mais para frente, inclusive, de SAN sintase, que é uma abreviação, portanto, de S-adenosilmetionina, e a enzima que faz essa catálise para se transformar nesse composto. Mais uma vez, para fixar isso aqui, metionina sofre catálise do ADOMET sintase para a formação de S-adenosilmetionina, ou ADOMET, ou, se for perguntar o nome da enzima, a DOMET sintase ou SAN. Isso aqui é o ciclo de Young, ok? Que forma metionina, e o objetivo aqui é formar o ADOMET, o S-adenosilmetionina. E a partir disso aqui se formar o etileno. Passa por algumas pré-fases para se chegar à formação do etileno. Então vamos seguir aqui, depois eu volto nessa outra parte aqui. Então vamos imaginar, ocorreu a catálise de metionina, a enzima envolvida, a DOMET sintase ou SAN sintase, fez ali a catálise e formou a S-adenosilmetionina. O S-adenosilmetionina, o ADOMET, vai sofrer mais uma catálise. Ok? E dessa vez, a enzima, aqui a gente tem que prestar bastante atenção, que essa é bastante importante. Essa enzima chama ACC sintase, ok? Chama-se ACC sintase. Por que ACC sintase? Porque ela vai formar ACC. Então, ela vai sintetizar o ACC.
Lembra que eu falei anteriormente que inclusive pode ser carregado no xilema esse carinha para formar isso aqui. Isso aqui é quase um etileno, tá? É um precursor imediato que a gente chama, precursor imediato do etileno. Então é o ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, simplesmente ACC. A enzima envolvida é a ACC sintase. Depois a gente vai falar o que ajuda e o que atrapalha essa enzima. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Seguindo nessa rota, vai ser envolvida mais uma enzima, que é a enzima final para formar o etileno, que esta vai estar envolvendo o oxigênio e, por produto, vai liberar o CO2. É o ACC oxidase, de oxidação, que utiliza o oxigênio, ok? Anteriormente nós temos ACC sintase, em segundo momento, imediatamente a produção do etileno, ACC oxidase. Muitos precursores de formação de etileno acabam se utilizando exatamente dessas duas enzimas aqui, desses dois momentos, desse produto imediato, ACC, e por fim aqui da rota desse produto imediato até a formação do etileno. Depois eu explico melhor isso. Tá joia? Então, essa enzima, mais uma vez, a ACC sintase forma o ACC, que é um precursor imediato para formar o etileno, somente a partir de uma oxidação, e é a enzima ACC oxidase que vai ser responsável por isso. Parte desse composto aqui, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem isso. Parte desse composto, S-adenosilmetionina, não é utilizado. Parte dele da catálise não é utilizado. Portanto, o que não é utilizado da reação aqui dele, na verdade quebra em dois compostos, forma dois compostos, parte deste composto ele vai ser devolvido para o ciclo de Young, que é esse carinha aqui. Vamos tentar falar o nome dele aqui. Metiltioadenosina. Mais uma vez, metiltioadenosina, ok? Metiltioadenosina. Esse é um produtinho, um subproduto aqui da formação do ACC, que ele volta para o ciclo de Young para quê? Para recuperar a metionina. E aí, por meio de outras catálises, outras reações, nós não vamos entrar muito nisso, porque essa aula ela é destinada mais para graduação. Mas por uma aula de pós-graduação, a gente deveria entrar nesses termos aqui. E a partir do metiltioadenosina vai ser formado, então vai ser carregado novamente, vai ser catalisado a formar metionina, que metionina mais uma vez entra no ciclo para formar S-adenosilmetionina, e esse ciclo se repete, por isso que é ciclo de Young, é o cidadão que descobriu aí esse ciclo, né, que estudou esse ciclo. Seguindo aqui, portanto, eu sei que isso aqui é um pouquinho complexo, né? Parte desse ACC que não é utilizado, que não é oxidado, ele pode ser conjugado. E aí é interessante dizer, porque parte desse ACC, que é um precursor imediato ao etileno, ele pode ser guardadinho no vacúolo. É guardado isso aqui, tá? Então ele é conjugado e ele pode ser guardado ali no momento que a planta necessita, sob demanda ocorre a produção. Esse composto malonil ACC, ele volta aqui a ser utilizado. Ele volta a ser utilizado para a planta, tudo bem? Seguindo aqui, portanto, mais uma vez, o ACC que é oxidado, vai ocorrer formação do etileno. O que não for ser oxidado vai ser conjugado. Agora vamos falar algumas interações que acontecem com essas enzimas aqui. Ou a maioria, não todo, mas muitos dos produtos que estão no mercado, que são promotores da produção do etileno ou são inibidores da produção do etileno, eles estão envolvidos com essas enzimas, com essas duas rotinhas aqui, ou seja, com precursor anterior e com precursor imediato, tá? Com a DOMET aqui ou ACC. Com um dos dois eles estão envolvidos. Explico aqui para vocês.
E existe esse produtinho aqui, o AOA e o AVG, que ele inibe a síntese do etileno. Ok? São inibidores de ACC sintase, então eles são bloqueadores da síntese do etileno. Bloqueia de que maneira? Bloqueia fazendo aqui, né, um análogo, algo semelhante que faz um ligante desse produtinho aqui e acaba não se formando esse produto aqui final. Se liga, então, esses produtinhos aqui eles se ligam a DOMET e não forma, ou forma de uma maneira inativa o ACC. Então ele corta essa produção já por aqui, na ACC sintase. Então esses são alguns produtinhos. O AOA, ácido aminoxiacético, é o AOA, e o AVG, aminoetoxivinilglicina, ok? Então esses dois produtinhos difícil, né, de enrola-língua. E aí a gente chama de AOA ou AVG. Bom, seguindo aqui, existe também quem vai promover a síntese de ACC sintase. Então tem quem vai inibir a síntese de ACC sintase, vai inibir, mais uma vez, isso aqui tem que ficar claro, vai inibir a síntese de S-adenosilmetionina, DOMET, a ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, ACC, a DOMET ACC. Vai inibir isso aqui, ok? Esses carinha aqui vão inibir. Tem quem vai promover também, ok? E quem que vai promover, por exemplo? O próprio amadurecimento. O próprio amadurecimento do fruto, a diminuição de promotores do crescimento, como a auxina, citocinina, gibberelina, fazem com que a produção da ACC sintase seja maior. Então, existe uma autorregulação desse, ok? Portanto, senescência das flores, amadurecimento do fruto, o ácido indol acético, que é a auxina. A auxina ela vai ativar isso aqui desde níveis muito altos, que a gente chama de supraótimos, até níveis muito reduzidos, vão fazer com que ocorra o aumento da ACC sintase. Agora, não pode esquecer de uma coisa, mas a IA, se tiver a IA não vai estar inibindo os efeitos fisiológicos de etileno? Depende da proporção do balanço hormonal que está acontecendo naquele momento, né? Depende da fase do desenvolvimento da planta e tudo mais. O ferimento na planta, isso aqui é bastante bacana, eu tenho uma figura para ilustrar isso e eu falo mais sobre isso depois. Ferimentos, qualquer tipo de injúria, dano por resfriamento, estresse hídrico, inundação. São alguns os fatores, são alguns os acontecimentos que vão fazer com que aumente a síntese dessa enzima da ACC sintase. Por outro lado, se não existir uma inibição aqui, pode haver uma inibição nesse outro lado, na ACC oxidase, que é a precursão imediata da ACC ao etileno. Por exemplo, o CO2, ele inibe a síntese de etileno, tá? A falta do oxigênio, a anaerobiose, porque aqui não tem como produto a utilização do oxigênio para a ocorrência, e não tem como subproduto o CO2, portanto, em falta de oxigênio, acontece a inibição da ACC oxidase. Temperaturas muito altas, além das ótimas, vai inibir. A temperatura é algo bacana de se comentar. A temperatura, de maneira geral, inibe todo o metabolismo da planta. Sempre quando tem uma temperatura além daquela ótima, começa a ocorrer redução no metabolismo, diminuição da respiração, diminuição do metabolismo, até que ocorra desnaturação por alta temperatura. Portanto, existem temperaturas ótimas. Só que fique claro, se existe 10 graus e passa para 20, as taxas de metabolismo, de respiração, de produção de etileno, ela é maior, de 20 para 30 e assim por diante, ela é maior, por isso que a gente observa amadurecimento, conforme aumenta-se a temperatura. Mas até um ótimo, depois desse ótimo, que esse caso aqui está marcando com mais ou menos 35 graus, aí acontece um efeito reverso, só para deixar bem claro isso. Promove a síntese do etileno.
aqui também o amadurecimento na ACC oxidase. O amadurecimento ali, a fase com que se encontra aquele vegetal, aquele fruto no caso, ele vai ativar a produção de oxidases, assim como vai ativar a síntese de sintase. Certo, pessoal? Depois, inclusive, a gente comenta mais um pouquinho sobre essas coisas aqui. Se vocês tiverem dúvida, volta, tá? Porque isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas é bastante importante a gente ter passado por isso aqui.